Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia a todas, todos e todes. É com muita alegria que a gente dá início à 8ª edição da Semana Feminista, um espaço que foi construído com muitas mãos, muitas vozes e muitos sonhos para provocar reflexões, fortalecer alianças e afirmar a centralidade da luta das mulheres na construção de um mundo mais justo. A gente vive num tempo que resistir também é criar espaços como esse, que a gente pode nos encontrar, aprender com outras experiências, compartilhadores e esperanças. E, acima de tudo, reimaginar o presente à luz de um futuro mais digno e igualitário. A Semana Feminista ela nasce dessa urgência de reafirmar que os nossos corpos, nossa existência e nossas pautas não são marginais, elas são centrais. E que o feminismo que a gente defende é coletivo, interseccional, antirracista, indígena, periférico, e acessível e radicalmente comprometido com a vida. Ao longo dessa semana, então, a gente vai abordar diversos temas. O protagonismo político das mulheres, a resistência dos povos indígenas, a luta contra as opressões estruturais, a visibilidade de mulheres negras, trans, lésbicas, quilombolas, com deficiência, imigrantes, porque não existe uma única forma de ser mulher e nem uma única forma de lutar. A gente quer que esse seja um espaço seguro, acolhedor e transformador. Um espaço de escuta, mas também de ação, que nos lembre que o feminismo não é só uma teoria, ela é uma prática cotidiana. É um enfrentamento, um cuidado e uma construção coletiva. E com isso a gente tem o nosso primeiro tema da semana, que é o protagonismo político e resistência indígena, com a presença da Artemisa Chacriabá. A gente agradece profundamente a todas as pessoas que tornaram esse evento possível, as companheiras de organização, os parceiros que estão somando com a gente no evento, a equipe de organização e principalmente quem está aqui hoje com disposição para ouvir, dialogar e engajar. Lembrando que a certificação de ACG ela é concedida para quem participar de no mínimo 60% dos painéis, ou seja, 3 dos 5 encontros, com direito a 10 horas de certificado. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, então, à Semana Feminista. Eu passo a palavra para a Letícia para apresentar o tema de hoje e a nossa panelista. Bom dia, gente. Para a nossa 8ª Semana Feminista, temos como o tema de primeiro painel é o protagonismo político e resistência indígena. Nesse painel, temos o intuito de mostrar o protagonismo político indígena e a luta dos nossos povos para ocupar espaços de decisões e de fala. Depois de séculos de silenciamento, lideranças indígenas têm se destacado muito mais na política, na educação, na cultura e nos movimentos sociais. E as mulheres indígenas vêm tendo um destaque ainda maior. A resistência indígena não é algo recente, ela é histórica, é cotidiana, é viva, e ela está na defesa dos territórios, das línguas, das tradições e dos direitos. E como painelista, assim como a Maria falou, a gente tem a honra de ter a Artemisa Chacriabá. Ela é indígena do povo Chacriabá, lá do norte de Minas, e a Artemisa, além dela ser uma mulher indígena, ela é ativista dos direitos humanos e psicóloga formada aqui pela UFSM. E antes de passar a fala para ela, no final vamos abrir o espaço para fazer perguntas. E agora eu passo a palavra para a Artemisa. Olá, bom dia. Todos conseguem me ver, me ouvir? Bom, acho que já fui apresentada, né? Já tinha pensado em apresentação, mas enfim, eu me formei, né, no ano de o ano passado, 2024, aí sou psicóloga, atuo atualmente no CAPS indígena, aqui no município de São João das Missões. Meu território fica no norte de Minas. Eu sou da aldeia da Zacrua, creio que do aldeia Barreiro Preto. Bom, então, primeiramente eu agradeço, né, pelo espaço. Acho que é um tema muito importante trazer sobre
a resistência indígena, né, nesse espaço, principalmente, é um espaço muito importante que vocês estão fazendo. Acho que falar desses temas, colocando como umas pautas muito importantes, visto que é pouco comentado, né, ainda é visibilizado, né, a mulher, principalmente o espaço da mulher nas políticas, né, ainda é muito não é falado, né, também sobre as resistência indígena, né, os movimentos indígenas, enfim, a luta, ela é bem, ainda é muito invisibilizada. Bom, mas então eu trago comigo aqui, né, as vozes das ancestrais, né, do meu território, da juventude que me acompanha, né, e que caminha do meu lado também, e das lideranças que sempre estão resistindo, né, como Letícia tinha comentado, a luta dos povos indígenas não é de hoje, né, a resistência não é de agora também, né, então a gente tem pensado e sonhado e construindo, né, um outro mundo possível, né? Um mundo mais leve. Acho que para a gente, enquanto indígena, é muito difícil não falar de luta, né? Porque a gente vem debatendo e tendo desde 1500. Então, não tem como falar de resistência, né, no protagonismo político, sem falar das lutas dos povos indígenas, né? Então, estar aqui nesse espaço, principalmente reafirmando, né, que os povos indígenas, eles nunca deixaram, né, de ser político, né? Pensando na questão das lutas pelo território, né, pelo bem viver aí dos povos indígenas. Então, antes mesmo da chegada do colonizador, a gente já se organizava coletivamente. Então, entender que isso também, né, entra como respeito à natureza, à sabedoria ancestral. Então, isso já é um ato político, né? Então, a nossa resistência, a nossa existência, ela é política, né? E a nossa resistência, ela é a maior forma de protagonismo, porque a gente está resistindo até hoje. Então, falar, né, desse protagonismo político não é apenas defender os espaços, mas sim a transformação das estruturas, né? Visto que há muito tempo a gente tem tentado nessa maneira de resistir, né, com a forma do capitalismo, né, do colonialismo. Então, essa luta que a gente vem fazendo é uma luta por política que nos reconheça, né, não como pessoas do passado, né, mas também como sujeito, né, do presente e principalmente como construtores, né, de um futuro. Então, a gente entendendo que os povos indígenas, eles são os maiores protetores da biodiversidade. Então, sem biodiversidade não tem vida, né, e sem vida também não tem luta. Então, a gente está, né, nesse futuro por onde as nossas línguas, os nossos territórios, né, o nosso modo de vida, ele não seja ameaçado, né, também valorizado, né, principalmente, né, com essa parte essencial da diversidade do Brasil. Eu queria que esse espaço fosse um espaço mais de diálogo mesmo, assim, entender. Primeiramente, eu queria fazer as perguntas, né, que vocês respondam também para a gente entrar num contexto assim. Eu acho importante a parte do diálogo para que as pessoas obtenham também mais informações, porque a gente sabe que é muito chato ficar somente nas palestras e várias horas de um tema, né? Então, eu queria que vocês colocassem as perguntas ao longo, assim, a gente vai respondendo, né, de acordo com as perguntas, assim. Se alguém já quiser colocar as perguntas aí, já fica aberto. Então, voltando um pouquinho, né, para o tema do protagonismo político, né, e a resistência indígena, então a gente pensa primeiro, quando a gente fala em resistência, é como
a gente resiste, né, nas aldeias, nas ruas, nas escolas, na universidade e agora, né, nesses lugares de tomadas de decisões, né? Hoje nós temos uma deputada federal indígena, nós temos uma ministra, né, que também é indígena, temos a presidência da FUNAI, que é uma mulher indígena, né? Então a gente, de pouco em pouco, a gente está ocupando esses espaços, né? Assim, de uma forma que a nossa presença ela não pode ser mais ignorada, né? Falando como uma mulher indígena, né? Então, falar do protagonismo indígena também requer esses momentos de reflexões, né? De que um espaço em que a gente era só vista, né, como reprodutoras, né, e hoje estamos aí numa linha em que estamos ocupando outros espaços, né, espaços que também eram nossos. Então, a gente está por esse lugar de reivindicação também, né, desses espaços, né, porque entendendo o contexto da mulher, né, a mulher que exige uma forma de coragem muito intensa, né? Com uma força de quem carrega centenas de gerações, né? Então, cada passo. Então, eu sou parte dessa juventude, né? Que não aceita o silêncio, que busca, né? Pela ocupação desses espaços, né, que denuncia as violências, né, e principalmente que exige a demarcação de território. Não tem como a gente falar sobre protagonismo e resistência sem falar de demarcações também, né, e assim como demarcações na universidade, num congresso nacional, enfim, no poder legislativo, enfim, em vários espaços, né? Acho que essa palavra demarcação é justamente essa luta pelo espaço, né? Pelo território que há muito tempo era nosso e ao longo da colonização foi transformando. E assim, para a gente, o protagonismo indígena, ele não é um convite, né? A gente que é da luta desde pequeno, é mais uma forma de urgência mesmo, assim. E a resistência, ela não escolhe a gente, né? A gente tem que escolher resistir, sim, mas é uma condição de existência mesmo, assim. Então, a minha caminhada, falando um pouquinho de mim, né? Eu venho de um território, né, que hoje é um terço demarcado, né? Então, assim, se a gente for entender o contexto do território, ele poderia, ele é muito amplo, mas a gente só tem somente um terço demarcado desse espaço. Então, a minha caminhada ela começou desde cedo, né? Venho atuando em diversos espaços, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora também, principalmente denunciando, né, essas violações dos nossos direitos. Tive participação em algumas COPs, né, algumas pré-COPs, né, que é as conferências das partes, que é da ONU, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas esse ano é aqui no Brasil, vai acontecer em Belém. Então, a gente tem esse dever, acho que é mais um dever, assim, né, honrando a luta dos antepassados, uma forma de levar a nossa voz, né, para as arenas internacionais, nacionais, né, vários espaços assim, denunciando essas violações, né, e também reafirmando que não há justiça, sem justiça para os povos indígenas. Então, eu tenho participado desses movimentos, né, dos movimentos indígenas, principalmente, que é um movimento onde a gente entende todas as demandas. Não sei se vocês conhecem, mas a gente tem um maior evento nacional, que é o acampamento Terra Livre, que acontece geralmente no mês de abril, em Brasília, onde todos os povos indígenas do Brasil eles se reúnem justamente para reivindicar sobre essas violações de direito, né, que acontecem. Então, hoje nós temos aí 305 povos indígenas espalhados em todo o Brasil, né, do norte a sul, leste a oeste,
Falamos 274 línguas nativas, né? Então cada povo tem seu modo de viver e várias culturas, né? Quando a gente fala em povos indígenas, a gente está falando de uma ampla coletividade, porque são muitas culturas, né? A diversidade ela é realmente muito grande, né? São muitas línguas. Então, o nosso modo de vida, ele é uma coisa muito interessante, assim, porque traz, né, de um formato que foi de uma luta muito difícil, mas que hoje a gente ainda continua nessa resistência, né? Então, o protagonismo dos povos indígenas, e principalmente das mulheres indígenas, acima de tudo, na política, né, ela tem esse ato de resistência ancestral, porque a gente, desde pequena, a gente é ensinado como que foram, né, e como que são as lutas, né, que os ancestrais nos deixaram. Então, apesar, né, que a gente está num país que é marcado por muitas desigualdades, né, muitas violências, tanto no corpo quanto na palavra. Então, a luta dos povos indígenas ela se torna de uma forma que o território ele é sagrado, né? Sagrado de enfrentamento e também de construções. Apesar que durante muito tempo, né, as nossas vozes eram silenciadas, é uma forma de exterminar mesmo, né, os povos indígenas e parte de sua cultura, né, especialmente nós, mulheres indígenas. Mas a gente segue firme, né, nessa caminhada, uma caminhada muito longa, muito difícil, né, que quebra muitos paradigmas, muitas estruturas coloniais, mas que também planta, né, plantam o cuidado, a coletividade, a justiça, né, e pensar também em protagonismo político, né, das mulheres indígenas no Brasil, ela constitui muitas expressões significativas, né, que vai dar resistência dos povos indígenas, né, muito a presença de novas estruturas, né, então não tem como, né, como eu vinha dizendo antes, não tem como falar, né, desses lugares, desses espaços, né, que foram conquistados através de muita luta, sem falar também, né, da resistência dos ancestrais. Mas eu não sei se querem deixar pergunta. Acho que eu queria o que eu queria falar era um pouquinho mais disso, assim, né, desses espaços, né, que são importantes para a gente, né, que muitas vezes são invisibilizados, e deixar um pouquinho mais para o que vocês entendem, né, que é a luta dos povos indígenas. Deixo aberto a perguntas e alguma complementação também. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Estão me ouvindo bem? Eu queria ouvir um pouco sobre quais os impactos assim do apagamento histórico das mulheres indígenas, da luta das mulheres indígenas, participação política, por exemplo, nos livros didáticos, no que é ensinado na escola e na memória coletiva. É uma pergunta muito interessante, porque o que a gente aprende, né, sobre os povos indígenas é um contexto totalmente diferente do que foi
do que aconteceu, né? A gente tem aí de uma história totalmente o inverso, né, dos povos indígenas, em que a primeira coisa que a gente ouve é que o Brasil ele foi descoberto, né? Então vem desde aí, né? Então desde enfim, do pré, né, da educação infantil, a gente é ensinado que o Brasil ele foi descoberto, mas a gente hoje tem esse poder de falar, né, que foi uma invasão, que a gente já estava aqui, como é que uma coisa pode ser descoberta, sendo que já havia pessoas, né? Então não tem nexo nenhum para ligar essa história assim. E para as mulheres indígenas, né, nessa luta do protagonismo, né, desse espaço, da visibilidade, a primeira coisa que nos livros, principalmente nesses livros de romance, acho que, não sei se vocês já leram Iracema, ele fala muito de uma história muito bonita, né, de uma história de um jovem galã branco que conquistou a Iracema, né? É um livro de José de Alencar, e esse livro traz uma romantização das violências que essa mulher indígena sofreu, né? E que as mulheres indígenas sofreram, porque já tinha acontecido, né, a invasão, e muitos corpos foram violentados, né? Muitas mulheres foram estupradas. Tem um ditado que muito falado, né, que a maioria dos homens falam, que minha avó foi pega no laço. Não sei se vocês já ouviram. É a maior forma de retratar a violência, né, do corpus, né, do território da mulher, que é essa forma, né, de dizer que a mulher foi pega, foi violentada, foi estuprada, foi seduzida, e virou como uma forma de reprodutora, né? Então, eu sinto um mandor muito grande quando fala, uma vez eu estava, acho que não sei se foi numa disciplina ou se foi numa palestra, não lembro direito, aí dentro da universidade, que um senhor falou, você é indígena, também tem descendência indígena, minha avó foi pegando laço. E nessa hora, tipo, traz uma dor muito grande, assim, falando, nossa, será que essa pessoa entende o que é esse pega no laço? Né? Que é uma forma muito severa da violência contra as mulheres indígenas, né? E até chegar nesse espaço, né, de ocupação, como uma ministra, como uma deputada, enfim, como uma professora, foi muitas violações, né? Então, é doído quando a gente ouve esses tipos de fala, né, que traz de uma forma leve, normal, mas de uma forma para a gente, enquanto indígena, principalmente mulher, traz uma forma muito doída mesmo, né? Como se a gente também sentisse violentada, né? E a gente tem dessa. Quando eu falo de se sentir violentada, não que o ato necessariamente aconteceu com a gente, mas dessa forma da dor coletiva, né? Para a gente, enquanto indígena, tem esse sentir, né, muito ligado, né? Então, quando uma mulher, um povo, ele é violentado, a gente também sente, né? Que é essa forma de conectividade que a gente tem com outros povos ou até mesmo com o povo da gente. Outra coisa também é como o enfrentamento ao epistemicídio, né, que é o apagamento dos saberes culturais, também é protagonizado pelas mulheres indígenas. Como que acontece, se tem alguma rede, alguma coisa. Tá. Desculpa, pode repetir?
como que esse enfrentamento ao epistemicídio, que no caso é o apagamento da cultura, dos saberes indígenas, também é protagonizado pelas mulheres indígenas? A primeira coisa é como as nossas vozes têm ecoado, né, em diversos espaços, denunciando essas violências. Hoje a gente tem muitos espaços de decisões, né, em que muita luta para ser incluída nesses espaços. E assim, a primeira coisa foi fazer com que as pessoas ouvissem o nosso lado da história, né? Como essa história foi escrita, né? Foi dita por uma pessoa branca. O mínimo que seria é a gente falar sobre essa história a partir desse protagonismo nosso mesmo, né? E uma das coisas que eu sempre ouço é que não tem como falar de nós sem a nossa presença, né? Não tem ninguém melhor para falar de nós como nós mesmos. Então, a primeira coisa é as denúncias, né? Esses pequenos espaços que foram dando voz e visibilidade para a gente, né, enquanto mulher indígena. Principalmente porque a gente era vista de uma forma muito violenta mesmo, assim, né, de que a gente não podia sair do território, que a gente tinha que viver na aldeia, de que os nossos corpos só era para produzir mesmo, né? De que a gente, a primeira coisa, quando eu entrei na universidade, parece que as pessoas não entendiam que a gente também tem inteligência. Então, o QI era como se fosse baixíssimo, né? E a gente sente isso até hoje, né? Porque as pessoas nos vê hoje, como os povos indígenas, já vem com como um combo de racismo, né? Primeiro, porque você não deveria estar na universidade, você não deveria estar lá na aldeia, né? A gente sofre muito isso e às vezes são de palavras que parece ser tão leve, né, para quem fala, assim, mas a gente que entende é uma forma violenta também. Outra vez falava, né? Uma vez aconteceu de uma falar, mas por que você não estuda? Por que você estudou, né? Já me perguntaram muitas vezes, até isso na universidade, por que você veio para cá, né? Se vocês têm uma vida totalmente como se fosse uma rotina muito monótona mesmo, né? De que é viver da caça, de pesca e aquele mundo. Mas a gente foi imposto, né? Depois, né, dessas violações, a gente foi imposto a reintegrar nessa sociedade, né? Na sociedade capitalista, em que muitas vezes já perguntam, mas por que você usa roupa? Por que você não anda pelado? Né? A gente ouve muitas vezes disso, assim. Então, a gente foi imposto a usar roupa, né? Através dessas violências. Então, isso também é uma forma do apagamento da cultura. Antigamente, né, um ancião me contou que antigamente o Xacriabá não poderia falar a sua língua porque era uma forma, era uma estratégia, né, de uso para acabar com os colonizadores, né, que estavam invadindo o território. Então, isso mostra o quanto muitas vezes a gente foi silenciado, até mesmo na nossa própria língua, né, violentado através disso, como a forma de exterminação, né, da nossa cultura. E hoje, então, a gente tem falado muito sobre isso. Então, acho que o protagonismo ele vem através disso, assim, né? Do poder da fala. Então, hoje a gente consegue expressar. Uma vez, falaram por que os povos indígenas eles são mais na deles, são retraídos, não fala, não demonstra. Mas
as pessoas nunca se perguntaram na onde que eles foram silenciados, né? Na onde que dói, né? Porque apagar a língua de um povo é como arrancar dele o seu próprio espírito, né? Então são várias formas de violência que colocou a gente nesse lugar de socialização mesmo, assim, né? A gente não por querer, né? Mas a gente foi com uma forma obrigatória de sobrevivência mesmo. Pode falar, Júlia. Oi, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer pela fala. Acho que foi muito importante, gostei muito de ouvir. E pedir desculpas que eu não tô com a câmera ligada, porque a minha internet ela tá bem ruim, daí eu não consigo manter a câmera ligada. Artemisa, você mencionou que você trabalha no CAPES indígena. Eu achei muito interessante, eu acho muito interessante da gente falar como quais são as práticas que existem, né, no SUS para que torne esse serviço de fato mais acessível e respeitoso às diferentes subjetividades que passam, né, por esse atendimento, principalmente pessoas em sofrimento mental, né, que eu acredito que seja o público que você mais atende. Então, se puder falar um pouco sobre isso, eu achei muito interessante. Então, o CAPS indígena, ele... Bom, vou contextualizar um pouquinho, né, de como que surgiu o CAPS indígena, porque é o primeiro do Brasil, né, visto que os adoecimentos, principalmente mental, dos povos indígenas, eles têm um índice muito alto, né, muito grande. Só um minutinho que eu vou ficar mais aqui. Isso. Então, as pessoas indígenas têm um maior índice, né, de doença mental. E aí, pensando, né, nessas quantidades de demandas que tem dentro do território indígena Xacriabá, né, que é o meu território, hoje a gente tem aí aproximadamente 12 mil indígenas, né, aldeada, a gente é a maior etnia, né, de Minas Gerais, em população. E então, pensando nessas quantidades de demanda, né, que tem de saúde mental dentro do território, foi pensado então o CAPS indígena. O município tem aí aproximadamente uns 9 mil habitantes, né? Então é bem pouco a quantidade de pessoas no município que não poderia então ter um CAPS, né? Mas visto que os indígenas têm maior demanda, foi pensado, então, nesse CAPS indígena. Bom, a primeira coisa, né, para que um profissional, né, do SUS entenda essas práticas, né, de política pública, né, que quando vai atender uma pessoa indígena, primeiramente é reconhecer e respeitar a história daquele povo, né, daquela pessoa, porque muitas vezes é silenciado. Então a gente tem que pensar, né, um espaço principalmente, né, de uma saúde convencional, a gente primeiramente tem que entender como que é a estrutura, né, daquele povo, daquela pessoa, daquela família, e principalmente quando se envolve as questões culturais. O que a gente aprende na universidade, principalmente, né, no curso da saúde, né, enfim, da psicologia, principalmente, que se a gente for levar em consideração as muitas coisas sem esse respeito pela cultura, né, pela história daquela pessoa, a gente pode diagnosticar muitas questões espirituais mesmo, né? Então, o primeiro passo ao atender, né, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, é entender a história de vida, né, o modo de vida daquela pessoa, as práticas religiosas, espirituais, né, porque se a gente for levar em consideração dessa saúde convencional, a gente tem um transtorno,
né? A gente é carregada por um transtorno que não abarca, né? E assim, então ter esse cuidado com uma pessoa, claro, com uma pessoa indígena, a gente tem que pensar tudo isso que eu mencionei, mas também um contexto histórico, né? A gente vem, né, de muitas violências ao longo dos anos, né, desde 1500. Então, o primeiro ponto, quando a gente atende uma pessoa que tem um transtorno mental, pode ser, né, de uma esquizofrenia, vem de uma questão do alcoolismo, né, de outras drogas, a gente procurar saber de onde que vem isso, né, de onde que surgiu isso. Porque se for olhar num contexto histórico, vamos pensar no alcoolismo, né, vem de uma coisa em que era uma forma de fuga, né, em que os colonizadores, a troca de trabalho, dava aquela bebida para aquele indígena, né, então trabalhar ali para eles recebia tal coisa. E isso foi surgindo como um vício, né, como uma forma violentada, como uma forma de violência, né, e que foi acarretando até os dias atuais. Então, a gente tem que sempre entender o contexto, né, da história dessa pessoa, né, de onde que surgiu esse transtorno, né, e não desconsiderar o modo de vida daquela pessoa. A gente fala muito em doenças mentais, enfim, de vários processos, mas a gente não entende as questões de desigualdade, né? A questão do racismo, o que isso tem impactado, né, na vida de uma pessoa. Eu falo isso porque quando a gente entra na universidade, a primeira coisa que as pessoas fazem é, é questionar a gente se a gente é indígena mesmo, pelo fato do cabelo, da cor, enfim, e de vários outros aspectos, porque pensa que o indígena, eles falam o índio de verdade mesmo, né, que já é uma palavra muito pejorativa, é que o índio de verdade só tem no Amazônia, e que os estereótipos deles é daquele indígena lá de 1500. E sem entender, então, o contexto do Brasil, né? Por onde que onde que aconteceram as primeiras invasões, né? O que essas invasões deixaram, né? Que marcas são essas? Então, talvez se eu não tivesse aqui como Artemisa Chacriabá, sem eu mencionar que eu era uma mulher indígena, as pessoas não entendiam, né? Justamente porque leva a pensar que o índio, de verdade, ele não fala tão bem português, ele não poderia entrar numa universidade, porque ele tinha que viver lá na Oca. E assim, muitas expressões racistas mesmo, né? Que leva a gente a um lugar de adoecimento, né? Então, quando questionar, mas você não é índio de verdade, porque você tem a pele clara, né? Porque o indígena ele tem que ter, o índio, na verdade, né, que as pessoas relatam, o índio tem que ter a pele avermelhada, né, uma pele mais escura. Mas de onde que vieram essa miscigenação, né? Foi um combo de violências aí para que eu esteja com essa pele clara hoje, né? Então, entender esse contexto, né, da história do indivíduo, da subjetividade da pessoa nessa construção, a gente primeiro tem que entender de onde que essa pessoa foi violentada. E a gente, quando a gente entende essa violência, né, essas marcas da violência, eu me coloco nesse lugar, né, de que alguém do passado, né, algum dos meus antepassados foi violentado e fez com que eu tenha a pele clara hoje. Então, pensar
pensar, né, nisso, né, como uma forma de bem-estar e saúde mental requer um olhar muito amplo. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Não, eu adorei ouvir, muito obrigada. Eu até estranhei quando falou de CAPES indígena, porque eu não sabia que existia, eu fui logo procurar no Google, eu achei muito interessante. Então, o jeito que essas políticas públicas, elas têm que ser adaptadas, né, para tratar dessas interseccionalidades. Então, gostei muito de ouvir, muito obrigada. E o CAPS, ele tem abrangido muito espaço, assim, dessa escuta dessas violências, né? Claro, acho que precisa ter mais profissionais indígenas e profissionais que conhecem a verdadeira história do Brasil, né, que é falada por nós, e não a história do Brasil que é contada nos livros, né? E o CAPS indígena, apesar, né, de que a maioria dos profissionais que atuam nele não são indígenas, né, a gente precisa ter esse vínculo com a medicina tradicional também. Então, a gente precisa fazer essa interlocução mesmo nessas duas formas de cuidado, né, da medicina convencional, da onde que está vindo esse transtorno, enfim, se é realmente um transtorno, como que a gente pode tratar, né, essa doença sem que precisa de um medicamento de farmácia, né? Então, quando a gente entende, né, desse protagonismo, dessa resistência, desse lugar político, a gente fala também dos pajés, né? A gente fala desses cuidadores que cuida de um povo com um olhar atento, né? Com uma forma de um lugar que uma pessoa também foi violentada, né? Dessa forma, dessa dor coletiva. Então, a gente pensar, né, nesse tema, né, do protagonismo político, né, da resistência indígena, a gente não poderia deixar de mencionar, né, desses cuidadores que cuidaram da gente há muito tempo e que cuidam ainda, né, e que também precisa de cuidado. E por isso o CAPS ele tem feito essas trocas de experiência, né, de aprendizado, tendo em vista que a maior número de atendimentos são com as pessoas indígenas, né? Visto que as maiores demandas são dos territórios. A gente talvez vocês não conheçam, mas a maioria colocando numa tabela entre pessoas negras, pessoas brancas e pessoas indígenas, né? O índice de suicídio e de tentativas de suicídio, ele vai estar muito alto quando tem povos indígenas, né? Sendo aí, sei lá, 7 pessoas numa população de 100, né? E aí as pessoas negras vêm em seguida e as pessoas brancas em terceiro. Então, o que faz adoecer essas pessoas, né? Da onde que vem esse adoecimento? A primeira coisa é tentar entender isso, né? Eu acho que a partir do momento em que um profissional, quando vai atender um território indígena, é buscar entender a história daquele povo primeiro. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Só lembrando, eu mandei o link para a presença, para os certificados no chat. Então, por favor, preencham o formulário para receber a presença. Alguém tem alguma pergunta? Diga, Isabel.
não é bem uma pergunta, porque eu estava pensando sobre isso enquanto ela falava, mas não consegui formular uma pergunta específica. Mas eu lembrei um pouco sobre como a gente aprende as coisas na escola e como muitas vezes a gente olha para estudos povos indígenas, mas ainda assim a gente olha por uma visão dentro de moldes europeus. E eu lembro que nenhuma vez no ensino médio, que eu achei muito interessante e não guardei, eu li falando sobre como a gente vê como muitas vezes coloca um cacique, por exemplo, como rei, mas tá errado. E eu lembro que eu achei muito feliz que o professor trouxe isso pra gente, sabe? Eu acho que foi também uma coisa que muitos não têm da gente ver, assim, ver sobre isso, mas como ele não é um rei no sentido europeu, daquele sentido europeu, ele é mais um sábio, se eu não me engano, muito respeito. Desculpa se eu estar errada. E também eu lembro que li também sobre a quantidade de diferentes povos e línguas que se tinha antes da colonização e depois. E também como a gente aprende... por exemplo, a gente aprende como alguns povos eram como se fossem canibalistas, canibais, mas na verdade eram antropofágicos, porque era uma coisa ritual, não era uma refeição. E eu também lembrei de comentários como usa isso, sabe, para justificar a colonização e todo o genocídio que teve. Às vezes eu vejo na internet, fico indignada, defendendo a colonização, dizendo que trouxe progresso, acabou com o canibalismo, acabou com os rituais, não sei o que lá. Eu não tenho uma pergunta específica para trazer sobre isso, mas acho que estava dentro do assunto. Tem alguma coisa para falar também sobre isso para mim, não sei. Sim, muito importante. E principalmente acabou com a cultura, né? Porque, visto aí, antigamente, né, sei lá, antes de 1500, tinha aproximadamente mais de 1000 povos indígenas, né? Aqui no Brasil hoje a gente tem somente 305, né? Sem contar os isolados, né? Os autônomos que a gente fala. E as línguas eram mais de 600, né, línguas. Aí hoje a gente tem 274, enfim, aproximadamente. Então a gente vê esse retrocesso, né? Então, quando apaga um povo, automaticamente está apagando um barco de cultura ali, né? E para a gente ouvir isso, né, é bem... Ai, é bem doído mesmo, né? Porque as pessoas viam a gente como essa forma muito selvagem. Outra coisa também, até mesmo nas palavras, né? Tribo, índio, que foi colocado para a gente, né, como uma forma de unificar, né, o povo, né, de universalizar. Então, os europeus, eles colocavam a gente... Não, na verdade, trazia essas formas, né, da convivência deles, colocando... Na verdade, colocava a nossa modo de vida como uma forma de semelhança deles, né, em que o cacique é como se fosse um rei. Mas, na verdade, é uma pessoa que a gente reconhece como uma pessoa de muito conhecimento e que podem estruturar um território, né? E assim, tem muitas marcas ainda, né? Da colonização que a gente coloca hoje como colonialidade, dessas formas de violência, né? Antigamente as violências elas eram muito pesadas, né? Hoje ainda continua, mas de umas outras formas, né? Então a gente fala dessas marcas da colonialidade. E é muito interessante a gente quebrar, né, esses paradigmas mesmo, né? Principalmente das palavras. E, muitas pessoas já perguntam assim, de que tribo que você é? Não faço parte de nenhuma tribo, não, mas eu sou do povo. Então a gente... Por quê? Porque traz um lugar muito pejorativo, né? E não reconhece a grande diversidade que os povos indígenas têm, né? Coloca índio. Por quê? Porque na época em que os portugueses chegaram, entendia que era a Índia e tal, então tem toda uma história que
deram o nome para a gente como índio, mas que torna também uma palavra pejorativa que não abarca os povos indígenas hoje, né? Como essa forma de unificação, né? De um só povo. Mas sim falamos de povos indígenas, de pessoa indígena, enfim. Eu acho que tinha mais uma pessoa que tinha levantado a mão. Eu arrisco a dizer que fui eu. Bom dia. Muito obrigado, Artemisa, por fazer parte desse evento organizado pelo diretório. Agradecer também a comissão que está organizando, um evento super importante. Eu tenho algumas perguntas. Tu falou sobre essa questão da violência contra a mulher indígena. Algumas semanas saiu uma pesquisa super importante da USP, trazendo ali um pouco sobre como a população brasileira é formada, como ela é formada, analisando os genomas, né, a genética dos brasileiros, o DNA, melhor dizendo, e ali ficou comprovado na pesquisa, inclusive que saiu numa revista super importante, essa pesquisa realizada pela USP, que ficou comprovada ali essa violência contra a mulher indígena e africana, né, de origem africana, porque os homens europeus tiveram acesso reprodutivo às mulheres indígenas e de origem africana muito mais do que os homens de sua própria etnia. Então, é uma comprovação científica dessa violência do período da colonização brasileira, né? Eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre como a comunidade, como a resistência feminina dentro dos grupos indígenas acontece no Brasil. E tu falou um pouco também sobre o acampamento Terra Livre, né, o ATL, um movimento super importante de resistência indígena, e que esse ano teve uma violência muito brutal do Estado, né, em Brasília. Eu gostaria de saber também como é essa luta de resistência e contra-resistência e de sobrevivência, sobretudo, ainda hoje. Tu comentou sobre a COP30 que vai acontecer em Belém, mas o sentimento que eu tenho, mesmo olhando de fora, é que não mudou muita coisa desde esse período de colonização, né? Embora eu sei que tenha melhorado um pouco, a gente viu aí no último governo um desmonte da FUNAI, agora a gente está tentando reorganizar de novo, é um processo que não tem fim, me parece. Então eu gostaria de saber um pouquinho sobre isso, jogar um pouco dos meus anseios também. Ótimo, ótimo. Muito boas perguntas. Bom, ainda bem, né, que a USP ela conseguiu concretizar essas violências, né? Porque a gente sempre falou dessas violências, mas nunca eram ouvidas, então não tinha muito espaço para isso, né? Então, quando sai uma pesquisa que as pessoas conhecem essa forma de violência, né? E por isso vem a miscigenação, né? Através desses estupros que aconteceram lá, né? Em que os colocado como senhores violentavam as mulheres indígenas, as mulheres negras, elas engravidavam, e hoje a gente está aqui, né, com essa miscigenação. Bom, o movimento das mulheres, tanto no território, né, que a gente fala de base, quanto nacional, ele tem cada vez mais ganhado força, né? Hoje nós temos, eu não sei se é a quarta ou se é a terceira, Marcha das Mulheres Indígenas do Brasil, né? A primeira aconteceu em 2019, tendo todas as mulheres do Brasil, indígenas do Brasil, né, de diversos povos. Em seguida, no segundo dia, né, do movimento, teve a Marcha das Mulheres Indígenas junto com a Marcha das Margaridas, né, que não sei se vocês conhecem também, mas é um movimento de mulheres, né, mulheres negras, brancas, indígenas, então unificaram nesses espaços como uma forma de
de mostrar que tem mulheres indígenas fazendo com que suas vozes ecoam, principalmente para essas denúncias de violações dos corpos das mulheres mesmo, né? É uma situação muito delicada de falar, porque essas violências, né, principalmente das invasões de território, ainda acontecem, né? A gente vê aí dos fazendeiros, né, dos grileiros. Tá um barulho lá fora, eu não sei se vocês conseguem me ouvir direito. Só um minutinho que eu vou... Retomando, então, assim, tem muitos, né? Muitos fazendeiros invadindo, petroleiros, usinas, enfim, um monte de que eles dizem de evolução aí, né? Destruindo ainda os territórios, e principalmente os corpos das mulheres indígenas. Então, até hoje acontece, né? A gente vê aí jornais, a gente tem a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, denunciando nessas violações que acontecem direto, né? Nos territórios onde as minerações são mais presentes, né? As mulheres indígenas não ficam de fora disso, né? Então, alguns casos a gente vê de que uma indígena foi assassinada, foi estuprada, violentada no território tal por, sei lá, um garimpeiro, né? Então, quando a gente fala dessas marcas da colonialidade, essas violências que ainda acontecem, né, nos nossos territórios, né, nos nossos povos. E com quem buscar ajuda, né? A gente vinha, né, de um governo que realmente queria exterminar os povos indígenas, então com quem a gente vai pedir ajuda, né? Vai denunciar na onde, né? E aí foi com que veio essa aliança com outros países, né? Se a gente não consegue, na verdade a gente consegue fazer as denúncias, mas a gente não são ouvidas, não, as demandas não são atendidas, a gente vai para outros espaços buscar uma forma de ajuda, né? E foi isso que aconteceu comigo em 2019, de ir para outros espaços, né? De conferências grandes, como COP, como enfim, muitos espaços buscando uma forma de amparo, né, de apoio para denunciar essas violências que acontecem até hoje. Tá, então a gente tem aí a Marcha das Mulheres Indígenas, que geralmente acontece em agosto, setembro, né? Não é todo ano, mas é a cada 2 anos, se eu não me engano. E que onde a gente se reúne para debater sobre esses temas, né? Como uma forma de troca de diálogo mesmo, assim, né? O que está acontecendo no meu território, o que a gente pode ver, porque a nossa luta, ela sempre foi coletiva, né? Eu acho que se acontece uma coisa dentro do meu território, né? Do território Xacriabá, e deixar isso, né? Silenciar isso, fazer com que seja apagado, né? Não seja visto, a gente está ainda cobertando a violência, né? Então a gente tem mobilizado muito com outros povos para saber se isso também acontece lá, porque a gente sabe que acontece, né? Porque as violências ela não para nunca com os povos indígenas. Eu costumo dizer que o fim do mundo para a gente está vivendo o fim do mundo todo dia, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe se a gente vai amanhecer vivo, ou mais tarde, ou daqui a pouco. Então, a gente tem enfrentado esse fim do mundo desde 1500. E aí, voltando, então, para o acampamento Terra Livre, né? Falando já da Marcha das Mulheres Indígenas, né? Que reúne todas as mulheres indígenas do Brasil, né? Dos diversos povos que a gente tem. Vem aí o acampamento Terra Livre, né, que acontece, acho que desde 2009,
2003, então um acampamento que reúne todas as demandas para falar de saúde, para falar de educação, para falar do protagonismo da juventude, para falar das mulheres. Então são um movimento que leva a voz para outros espaços, né? Principalmente os espaços internacionais. Esse não foi o único acampamento que aconteceu essa violência, né? Do Congresso não aceitar que os indígenas entrem, em que a deputada federal Célia Chacriabá foi brutalmente violentada ali, né? A gente vê pelos vídeos, assim, em que uma mulher de um poder altíssimo ainda se é violentada, imagina a gente, né? Que está dentro da base. Uma mulher que é reconhecida, e assim, foi já era estratégico isso acontecer, né, porque a gente viu, né, dos áudios que foram vazados, que era para isso acontecer, né, então assim, a gente vê essa violência, né, desse ponto estratégico mesmo, para tentar acabar com a gente, para tentar exterminar a gente, e o acampamento, ele ganhou voz, então, desde 2003, assim, quando foram poucos povos indígenas, né, que foi quem deu a iniciativa foi o povo Xoclen de Santa Catarina, que começou a denunciar as invasões do território, né, onde os territórios deles não era demarcado, inclusive estava em vigência, acho que desde 2023, né, 2024 foi aprovada a demarcação, então, tipo assim, é muito tempo, né? E aí ele foi ganhando voz para espaços internacionais, né? Hoje a gente tem, além, para tentar contextualizar um pouco do movimento indígena, a gente tem as articulações de base, né, que seria a articulação do território mesmo. Depois a gente tem as articulações por regiões, né? A nossa é a APOIME, Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Aí depois vem a APIB, não sei se vocês já ouviram falar, uma articulação dos povos indígenas do Brasil. E aí a gente formou, então, uma aliança global que tem outras articulações de outros países, né? Acho que hoje temos acho que vinculadas eram 4, acho que hoje tem 5, 6, eu não me lembro direito. Mas são povos da Indonésia, né, do Equador, de Colômbia, do Peru, eu acho que do Chile, enfim, então nós fizemos a gente fez essa aliança global justamente porque em outros lugares do mundo também está acontecendo essas violências, né? Outros povos brancos também colonizaram aquele espaço, né? Aquele lugar, aquele território. Então a gente tem construído essas alianças justamente para poder fazer com que a nossa voz ela seja mais espalhada, né? Mais ampla. Enfim, então o acampamento Terra Livre ele tem esse espaço muito importante, né? A gente sabe que quando os indígenas reivindicam sobre essas violações dos direitos, né, como uma forma da garantia e proteção dos direitos indígenas, a gente é violentado, né, dentro do Congresso, dentro do território, né, em cada passo que a gente anda. E a gente, ainda que está em um governo em que muitos indígenas ocuparam esses espaços, as violações ela não param. Então a gente sempre pensa que a gente também não pode contar com o governo. Por quê? Porque a nossa luta ela sempre foi muito coletiva dos povos indígenas mesmo, né? Claro que a gente sempre vai buscar esse apoio, esse amparo em outros lugares, né? O que a gente quer é que a gente consiga adiar o fim do mundo, né? Para a gente enquanto indígena. Então, só que a gente não pode contar muito, né? Porque a gente sabe que não envolve somente o presidente, né? Tem um congresso, tem outras frentes parlamentares que vão contra os povos indígenas.
Bom, alguém tem mais alguma pergunta rapidinha? Acho que não. Então, muito obrigada, Temisa, por disponibilizar o teu tempo para falar com a gente hoje. Foi maravilhoso, eu aprendi muito. Queria agradecer a presença de todos, lembrar que o formulário está disponível nos comentários para confirmar a presença e também lembrar que o evento foi gravado e que ele vai ser disponibilizado ao público geral pelo DLD. Então, novamente, muito obrigada pela participação. E é isso, gente. Eu que agradeço, muito obrigada. E temos aí outra indígena, que é a Letícia, né? Ela não falou que ela é indígena. E eu acho muito importante esses espaços, principalmente dentro da universidade, porque quando eu estava na universidade, esses eventos só aconteciam se foram feitos pelos povos indígenas, né? Então é muito importante que os diretórios eles tomem conhecimento sobre as nossas lutas, né? Que é uma luta coletiva, porque a gente não luta somente pela gente, né? Mas, no geral, quando a gente fala, né, de que a gente são os maiores protetores da biodiversidade, protegendo mais de 80%, a gente está colocando a vida de vocês também. Então, é muito importante que esses espaços ele não deixe somente nesse evento, né, mas que ele abrange para outros lugares, né, como uma forma de nos ajudar a ecoar aí no mundo, né? Então, muito obrigada. E se tiver alguma dúvida à disposição, acho que pode mandar para o diretório, que o diretório entra em contato. Mas muito obrigada, Arianta. Obrigada, pessoal.